Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta manhã de domingo para celebrar ao Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos os amados irmãos da Igreja Batista da Capunga, também sejam com todos aqueles que congregam, participam das nossas congregações no Janga, Areias e Nova Tiúma, e também, obviamente, com todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Todos vocês são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Convidamos para que estejamos unidos, oferecendo ao Senhor o culto que Ele merece, o culto que Ele espera receber de cada um de nós nesta manhã. E que o nome dele seja honrado e glorificado entre nós, e que nós, como povo de Deus, sejamos edificados e abençoados pelo Senhor nesta manhã. Que Deus nos abençoe e nos dirija em todos os atos deste culto. Amém. Louvemos ao Senhor com a miscelânea de hinos, conforme consta no seu boletim. Amados irmãos, queridos que nos acompanham no culto desta manhã, a leitura bíblica que nos está proposta no início desse culto encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 12 ao 15. Jesus, falando, disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam,
guardarão os meus mandamentos. Vamos orar? Vamos rogar ao Senhor que nos dê a capacidade de cumprir os seus mandamentos. Porque ao cumprir os seus mandamentos, nós estamos dando testemunho de que o amamos. Vamos orar para que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos capacite com o coração íntegro e puro, e que todo o nosso testemunho de vida, seja aonde quer que andarmos, sejam testemunhos que glorifiquem o nome do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, rogamos-nos que capacite-nos a honrar o Teu nome. Nos capacite a sermos fiel à Tua palavra. Capacita-nos, Senhor, com o Teu Espírito, para que as nossas ações, para que o nosso testemunho seja, Senhor, dignos de serem chamados testemunhos de filhos do Deus vivo. Ó Pai, nós julgamos desta forma, desejosos nesta manhã de adorarmos o Teu nome, de aprendermos da Tua palavra, para colocarmos em prática, para termos, Senhor, frutos na nossa vida, que sejam frutos dignos de arrependimento, frutos dignos daquilo que agrada o Seu coração. Nós oramos desta forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Esta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já encoerei, mesmo que uma mãe viesse, o seu filho
Queridos irmãos, esse é o nosso momento informativo e nós gostaríamos de lembrar aos irmãos que as atividades presenciais da nossa igreja, elas continuam suspensas, mas que os nossos cultos, eles estão acontecendo de forma online no nosso canal do YouTube, todo domingo às 10 e às 19 horas e também na quarta-feira às 20 horas. Os nossos pequenos grupos também estão acontecendo semanalmente de forma online. Também o nosso grupo de intercessão, irmãos nossos que estão orando dia e noite pelos pedidos, pelos agradecimentos, a nossa equipe de aconselhamento que também tem se empenhado para ajudar pessoas nesse momento de pandemia. Se você quer entrar em um pequeno grupo, se você quer enviar os seus pedidos de oração, ou se você quer esse momento de aconselhamento, nos envie um WhatsApp para esse número que está aparecendo agora em sua tela. Para mais informações, para saber de mais atividades da nossa igreja, veja o nosso boletim que tem no nosso site e no nosso aplicativo. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. Amém. Trazer
Esse é o nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas, onde podemos colocar diante do Senhor não só os nossos recursos, mas também o nosso tempo, a nossa dedicação e o melhor que todos nós temos a colocar no altar do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Na certeza de que Deus tem acrescentado muito nas nossas vidas, você pode estar enviando o seu dízimo e a sua oferta para um dos 5 bancos que a nossa igreja tem conta, e esses bancos estão aparecendo agora na sua tela. Você pode tirar um print, tirar uma foto e escolher qual o melhor banco para estar nos enviando o seu dízimo ou a sua oferta. Você pode também estar ofertando para a compra de cestas básicas para ajudar pessoas que estão passando por mais dificuldades nesse momento. Nos envie o comprovante para o e-mail ofertas@capunga.org.br. Nesse e-mail você vai descrever qual o destino dessa oferta ou do seu dízimo que você está nos enviando. Que Deus continue a abençoar as nossas vidas, que nós possamos buscar realmente, em primeiro lugar, o reino de Deus, na certeza de que o Senhor está cuidando de nós e vai acrescentar muito mais às nossas vidas. Amém. Estarei com mãos levantadas pra ti.
Vamos orar, vamos falar com Deus, agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido generoso para com o seu povo. Fechemos os nossos olhos e baixemos as nossas cabeças. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu povo que tem se mantido fiel ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada um que tem buscado em primeiro lugar o teu reino, tem devolvido ao Senhor as primícias de todos os seus recursos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é fiel, porque a tua palavra, Senhor, é fiel e realmente o Senhor tem nos acrescentado muito mais do que pedimos e do que pensamos. Obrigado, Senhor, por esse cuidado paternal que o Senhor tem para com cada um de nós. Obrigado pela tua mão de poder que tem permanecido sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E muito obrigado, Senhor, pela paz que excede todo entendimento. Que o Senhor, ó Deus, continue a nos dar forças e que nós possamos, ó Pai, dia após dia, investir no teu reino, colocar e dedicar as nossas vidas ao teu serviço. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Para a nossa reflexão nesta manhã, gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma vez
Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Estou retornando ao tema de domingo passado, quando tratamos a respeito do discípulo de Jesus, quais seriam as qualidades do discípulo de Jesus, de acordo com o texto de Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Localize na sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações nesta manhã. A título de introdução, gostaria de relembrar alguns conceitos, alguns princípios que compartilhamos com os irmãos no domingo passado pela manhã. Primeiramente, gostaria de relembrar o conceito de discípulo de Kate Phillips no seu livro A Formação de um Discípulo. Ele disse que discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre com a finalidade de ensinar a outras pessoas. Discípulo, portanto, é aquele que procura seguir os passos de Jesus e aprender a viver como ele viveu e influenciar outros para que vivam da mesma maneira, vivam da mesma forma. O fundamento para o discipulado, como vimos também no domingo passado, está na grande comissão, onde Jesus encorajou os seus discípulos da seguinte maneira: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O verdadeiro discipulado consiste basicamente em fazer aquilo que Jesus fez, em simplesmente viver do jeito que Jesus viveu, em fazer aquilo que Jesus fez no dia a dia da nossa vida. O verdadeiro discipulado consiste em observar as palavras, os atos, as atitudes, o estilo de vida do nosso mestre e procurar imitá-lo, procurar ser semelhante a ele. Nisso consiste, portanto, o verdadeiro discipulado. Jesus disse lá em Lucas capítulo 6 que o discípulo não é maior do que o seu mestre, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Para mim, para você, o nosso alvo precisa ser simplesmente nos tornarmos semelhantes ao nosso mestre, nos tornarmos parecidos com o nosso mestre. É desta forma que estaremos verdadeiramente agradando a Deus. Na semana passada, nós compartilhamos uma característica de um discípulo de Jesus. Dissemos aos irmãos que discípulo de Jesus é aquele que aprende com ele. O discípulo sempre será uma pessoa ensinável, pronta para aprender, aberta para aprender. É aquela pessoa que sabe que não sabe tudo. Tem pleno conhecimento de que não sabe tudo, não tem todas as respostas, não tem entendimento de todas as coisas, e ele precisa buscar sabedoria e orientação e direção em Deus. Disse Jesus: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, certamente o discípulo é aquele que procura aprender com Jesus, o mestre dos mestres, a ser manso e humilde de coração. Essa é a primeira qualidade de um discípulo de Jesus. É uma pessoa ensinável, uma pessoa disposta a aprender a ser mansa e humilde de coração, como Jesus. Está disposta a aprender com Jesus e, mais ainda, está disposta a aprender de Jesus, de dentro de Jesus, daquilo que está dentro de Jesus, do seu caráter, do seu estilo de vida, do seu jeito de ser. Certamente isso fará uma tremenda diferença. Vamos prosseguir hoje. Eu tenho
mas algumas qualidades de um discípulo de Jesus para compartilhar com os irmãos nesta manhã. Vejamos, discípulo de Jesus é aquele que se submete a Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que se submete a Ele. Diz o texto no verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. A palavra jugo significa uma peça de madeira usada para atrelar bois à carroça ou arado. É uma canga que é colocada no pescoço do boi. É colocada no pescoço do gado, para que ele tenha condições de puxar, portanto, a carroça. Os ouvintes de Jesus compreendiam muito bem o que era o jugo e o jugo de um animal, e certamente sabiam muito bem que o jugo era um símbolo de submissão. Em Israel, os jugos eram feitos para serem colocados nos bois, para que eles estivessem submissos ao dono, portanto, da carroça, ao dono do arado. Desta forma, eles seriam guiados pelo dono da carroça, que estaria ali conduzindo o seu arado, a sua carroça, de acordo com a sua vontade. Colocar um jugo em um boi é fazer com que esse boi aceite a sua missão, esteja debaixo da sua missão, esteja submisso à sua orientação. Em Israel, os jugos eram feitos de madeira, talhados cuidadosamente pela mão do carpinteiro para adaptarem-se ao pescoço dos animais que deveriam usá-los. Sem dúvida, Jesus fez muitos jugos quando era jovem na carpintaria de José, o seu pai, lá em Nazaré. O jugo era usado pelo animal, portanto, para puxar uma carga. Era utilizado por um condutor para dirigir o animal, para conduzir esse animal. O convite de Jesus é para que nós sejamos dirigidos por Ele. Estar com o jugo de Jesus, usar o jugo de Jesus, significa que nós estamos nos submetendo à direção de Jesus para a nossa vida, estamos nos submetendo a ser conduzidos por Jesus, estamos permitindo que Ele conduza, que Ele dirija a nossa vida. O discípulo de Jesus sempre será uma pessoa conduzida pelo seu mestre, sempre será uma pessoa conduzida por Jesus. O convite de Jesus é para quem deseja ser dirigido por Ele. É para quem deseja viver o resto da sua vida debaixo da sua orientação. Aceitar o convite de Jesus implica entregar o controle da sua vida a Jesus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. O discípulo é aquele que entrega o controle da sua vida a Jesus. Deixa Jesus conduzir, deixa Jesus dirigir a sua vida, e por isso ele está debaixo da autoridade de Jesus, ele está submisso à vontade de Jesus, ele passa a ser guiado por Jesus. William Barclay dizia que Jesus nos convida neste texto a carregar o seu jugo sobre os nossos ombros. Na Palestina, os jugos eram feitos da seguinte maneira: levava-se o boi e então tomava-se a medida do boi. Os jugos eram feitos sob medida. Depois, o boi voltava à carpintaria para experimentar o jugo, assim como uma senhora faz um vestido sob medida, assim como um senhor faz, por exemplo, uma roupa num alfaiate. Ele precisa experimentar, ela também, a senhora, precisa experimentar o vestido, às vezes 1, 2, 3 vezes, até acertar o ponto, até acertar os detalhes. Os jugos eram feitos sob medida. Uma lenda conta que Jesus fazia os melhores jugos da Galileia. E as pessoas iam de todo lugar da Galileia para pedir a Jesus que construísse, que preparasse, portanto, os jugos para os seus animais. Agora, Jesus simplesmente diz: meus jugos caem bem, o meu jugo
cai bem, o meu jugo se adapta muito bem. Ele se adapta muito bem àquele que deseja utilizar. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a vida que eu lhes dou para que vivam não é uma carga para machucar vocês. Não é algo feito para machucar vocês. É feita sob medida para adequar-se a vocês, às necessidades de vocês, aos problemas de vocês, à realidade de vida de vocês. O jugo de Jesus é feito de acordo com a necessidade, com as nossas necessidades. Quando esse jugo é aceito com amor e por amor, ele se torna leve. Aliás, é impossível aceitar o jugo de Jesus se não for por amor. Somente conseguiremos aceitar o jugo de Jesus por amor. Que senão se tornará um fardo, senão se tornará algo pesado. Mas quando nós aceitamos a missão de Jesus sobre nós, quando nós nos submetemos à sua missão, à sua orientação, à sua direção, por amor, isso se torna leve. Esse jugo se torna leve para cada um de nós. Somente o amor nos faz carregar um jugo, uma carga, uma canga sobre os nossos ombros. A nossa submissão a Jesus sempre deverá ser feita por amor. Porque nós o amamos, nós nos submetemos a Ele. Porque nós o amamos, nós nos sujeitamos à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Uma velha lenda afirma que um homem encontrou um garoto carregando um menino menor do que ele nos braços. Esse menino era aleijado, não podia andar, e aquele garoto, que era um pouco maior, carregava aquele aleijado nos seus ombros. Aquele homem ficou impressionado com a atitude do menino e lhe perguntou: você não está carregando uma carga pesada demais? Isso não é pesado demais para você? Isso não é uma carga para você? Aquele menino teria dito: não é uma carga, é o meu irmãozinho. Eu o amo. E porque eu o amo, não é pesado para mim. Não é pesado para mim. O amor torna leve a nossa submissão a Jesus. A Bíblia diz lá em Gênesis que, por amor a Raquel, Jacó trabalhou 14 anos. E aqueles anos passaram como dias, pelo muito que ele a amava. Ele não teve dificuldade de aceitar um dote tão alto, tão elevado. Depois de ter trabalhado 7 anos pela filha mais nova, recebeu a filha mais velha, e o tio Labão lhe disse: trabalhe mais 7 anos e eu lhe darei também a mais nova. Mas aqueles anos passaram como dias, pelo muito que ele a amava, diz o escritor de Gênesis. O amor torna leve a carga, a canga, a nossa submissão a Jesus. A nossa submissão a Jesus sempre deverá ser por amor, motivada por amor. Se não for assim, certamente será um fardo difícil de carregar. Kate Phillips, nesse livro A Formação de um Discípulo, que eu recomendo a leitura para todos os irmãos, ele diz que a submissão é muito mais do que obediência. Guarde isso. A submissão é muito mais do que obediência. É uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e onisciente. Quando Jesus disse: tomai o meu jugo, ele estava dizendo que isso significava nos submetermos à sua autoridade sobre a nossa vida e confiarmos nele plenamente. Submissão é um pré-requisito, é uma pré-condição para o resto que Cristo promete aos seus discípulos. Qualquer reserva quanto à submissão a Deus demonstra que achamos que podemos e sabemos cuidar melhor de nós mesmos do que Deus. Que tolice! Que tolice! Qualquer coisa menos que submissão em alegria é negação da autoridade suprema de Deus, da sua soberania, da sua sabedoria, do seu amor
e da morte do nosso próprio eu. Submissão e autoridade sempre serão palavras que andarão juntas. Mas, infelizmente, muitas vezes a autoridade de Deus sobre nós está defasada. Essa foi uma expressão usada pelo saudoso Russell Shedd. Ele dizia que muitas vezes a autoridade de Jesus sobre nós está defasada. E nós não experimentamos tudo aquilo que Deus havia planejado para nós simplesmente porque a sua autoridade sobre as nossas vidas está defasada. Será que estamos, de fato, nos submetendo a Cristo como Ele deseja, como Ele merece? Se tudo o que somos e temos, de fato, pertence ao Senhor, por que será que às vezes Ele não consegue encontrar espaço na nossa agenda? Por que será que às vezes Ele não consegue encontrar espaço no nosso orçamento, no nosso caráter? Estamos, de fato, submissos ao Senhor. Ele tem total autoridade sobre a nossa vida. Ele tem, de fato, a última palavra sobre nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deu uma ordem às mulheres. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Como é que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos? Como é que nós devemos ser submissos ao Senhor? Paulo diz que as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos como eram submissas ao Senhor, ou como deveriam ser submissas ao Senhor. Nós todos, homens e mulheres, precisamos ser submissos a Jesus, submissos ao Senhor, e isso fará toda a diferença, certamente, na nossa vida. Como é que devemos ser submissos? A nossa submissão a Jesus precisa ser incondicional e sem reservas. Incondicional e sem reservas. Discípulo de Jesus sempre será uma pessoa submissa a Ele. Uma pessoa que sempre viverá debaixo da autoridade. Não permitirá que a autoridade de Jesus esteja em momento algum defasada na sua vida, mas que ele tenha total controle, total direção, porque colocou o jugo de Jesus sobre os seus ombros e se dispôs a viver segundo a sua orientação, segundo a sua direção. Em terceiro lugar, discípulo de Jesus, além de ser um aprendiz, além de ser uma pessoa submissa a Jesus, é também aquele que se arrepende dos seus pecados. É também aquele que se arrepende dos seus pecados. Ainda que a palavra arrependimento não apareça aqui no texto, ela está implícita neste chamado de Jesus. Quando Jesus disse, vinde a mim, essas palavras de Jesus imediatamente depois foram ditas depois que ele condenou as cidades da Galileia por não se arrependerem. Você está com a sua Bíblia aberta ainda em Mateus capítulo 11? Veja um pouquinho antes o texto, no verso 21. Mateus 11, verso 21, Jesus diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu, até o inferno descerás, se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Os moradores daquelas cidades não se arrependeram, não reconheceram a presença de Deus entre eles. Eles ouviram o convite de Jesus, vinde a mim, venham a mim, mas não se arrependeram, recusaram o convite do Senhor, do nosso Mestre. João nos diz, no capítulo 1 do Evangelho,
que ele veio, o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, recusaram o convite. Não se arrependeram dos seus pecados, não se voltaram para ele. Vinde a mim. Vinde a mim significa deixar de ir em outras direções e andar na direção de Jesus. Significa abandonar outras direções que têm norteado as nossas vidas, as nossas escolhas, e nos voltarmos inteiramente para Deus. Significa deixar de andar pelo nosso próprio caminho. Isaías 53 nos diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Seguir Jesus significa deixar de andar pelo nosso próprio caminho, arrepender-nos de andar pelos nossos próprios caminhos e decidir seguir os seus passos. Os passos do nosso Mestre. Arrependimento significa deixar de seguir os nossos próprios caminhos e seguir sempre na direção do Senhor. Em quarto lugar, discípulo de Jesus é aquele que confia nele. É aquele que confia nele. Para ir a Jesus é preciso confiar nele. Ir a Jesus é um ato de fé. É crer nele. É preciso, então, voltar o coração inteiro para Jesus. Ir a Jesus é uma atitude, sempre será uma atitude de fé, de confiança. Nós vamos a Jesus porque confiamos nele. Aproxime-se, portanto, de Jesus, com fé, pela fé. Quem se aproxima de Jesus, aproxima-se porque crê nele. Crê que nele há vida. Crê que nele há perdão, nele há salvação, nele há esperança. Anda com Jesus quem nele confia. Aceita o convite de Jesus quem nele confia. Dificilmente você terá amizade, terá um relacionamento profundo e consistente com uma pessoa que não merece a sua confiança. Dificilmente. Aliás, uma pessoa inconfiável normalmente está sozinha. Porque dificilmente alguém terá coragem de abrir o seu coração para essa pessoa. Seguir Jesus é uma atitude de fé. Andar atrás de Jesus sempre será uma atitude de fé, porque anda atrás de Jesus quem nele confia, pois sabe que lhe conduzirá por um caminho seguro e não para um abismo. O discípulo de Jesus é aquele que nele confia de todo o seu coração, sem reservas, sem restrições. Não tem medo de ir atrás de Jesus, porque confia e sabe que os caminhos de Jesus são melhores do que os seus. Sim, os caminhos de Jesus sempre serão melhores do que os nossos. Sempre serão melhores do que os nossos. A vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Portanto, pela fé, tome a decisão de seguir Jesus. Tome a decisão de ir atrás de Jesus, de viver andando atrás de Jesus o restante da sua vida. Em quinto lugar, o discípulo de Jesus sempre será uma pessoa que ouvirá a sua voz e aceitará o seu convite. O discípulo de Jesus é aquele que aceita o seu convite. Há um convite aqui nesse texto. Um convite muito mais consistente, muito mais profundo, muito mais significativo do que o convite de um mero pastor ou de uma igreja. É o convite do próprio Senhor Jesus. É Ele quem está convidando a mim, a você, a cada um de nós. Vinde a mim, venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Há um convite, esse convite é do próprio Mestre, é de Jesus para mim e para você. Jesus falava com homens que buscavam desesperadamente encontrar a Deus e que se empenhavam com todas as suas forças para serem boas pessoas e achavam
que certamente seria uma tarefa impossível para eles. Uma tarefa que estava causando desespero e cansaço, porque não encontravam Deus. Mas Jesus disse: venham a mim, porque em mim vocês vão encontrar Deus. Vocês estão cansados, estão sobrecarregados, carregando um fardo maior do que a capacidade de vocês. Venham a mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, disse Jesus. Venham a mim todos vocês que estão afligidos com suas cargas. Para o judeu ortodoxo, a religião era algo que consistia em cargas pesadas. Jesus disse a respeito dos escribas e fariseus que eles atavam cargas pesadas e difíceis de levar e as colocavam sobre os ombros dos homens. Eles mesmos não conseguiam carregar e assim colocavam também sobre os ombros de outras pessoas. As pessoas a quem o Senhor falou estavam sobrecarregadas com o pecado, também estavam sobrecarregadas com o legalismo, não com a tradição, mas com o tradicionalismo que engessa a tradição. Estavam lutando com as suas próprias forças para encontrar descanso. A essas pessoas Jesus disse: venham a mim e eu os aliviarei. Jesus disse que essas pessoas estavam cansadas. Os cansados aqui são aqueles que trabalham até o ponto de perder as suas forças. Jesus aqui se referiu à futilidade de tentar agradar a Deus por meio de esforços humanos, descrevendo uma pessoa cansada em busca da verdade, aquele que perdeu a esperança de ganhar a salvação pelas suas próprias forças. Alguém que já empregou todos os seus recursos para resolver os seus problemas, para alcançar o perdão para os seus pecados, para alcançar a sua salvação. Essa é a pessoa cansada a quem Jesus se referia. E Jesus vai mais além, dizendo sobrecarregados, cansados e sobrecarregados. Os sobrecarregados são aquelas pessoas tristes. O que vemos aqui é a triste imagem de alguém carregando um fardo que se torna cada vez mais pesado. Uma carga que vai só aumentando e crescendo. Jesus é o único capaz de aliviar o nosso fardo, a nossa culpa, porque foi o único que morreu em nosso lugar e levou sobre si os nossos pecados. Todo o fardo de pecados que havia sobre nós foi lançado sobre Jesus ali na cruz. E é justamente por isso que ele nos diz: eu os aliviarei, eu aliviarei vocês. Quando aceitamos o convite de Jesus, somos aliviados desse fardo de pecados e podemos então encontrar alívio, encontrar descanso para a nossa alma. Assim sendo, o convite de Jesus é para quem está cansado das suas próprias fraquezas e oprimido pela sua própria culpa causada pelos seus pecados. Quer sejam pecados antigos ou recentes, quer sejam pecados ocultos ou reconhecidos. Pessoas que estão cansadas dos seus pecados podem se achegar a Ele, porque nele encontrarão alívio. Esse convite de Jesus também é para quem está cansado das suas próprias limitações e oprimido pelos desafios não alcançados. O convite de Jesus é dirigido àqueles que estão cansados também na busca da verdade. Jesus afirma que a extenuante busca de Deus termina nele mesmo. É em Jesus que nós vamos encontrar Deus. É em Jesus que nós vamos encontrar tudo aquilo que precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus, de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Decida, ainda hoje, aprender com Ele, aprender dele, aprender daquilo que está dentro dele, dentro do seu coração. Aprenda também a submeter-se a Ele. Decida hoje a submeter-se, colocar o jugo de Jesus sobre os seus ombros,
para ser orientado, dirigido, guiado por Ele em todas as suas decisões e escolhas. Decida ainda hoje arrepender-se dos seus pecados, abandonar os seus próprios caminhos e andar tão somente atrás do seu Mestre, andar tão somente atrás de Jesus. Decida ainda confiar nele com todo o seu coração. Anda atrás de Jesus quem confia nele, porque sabe que ele o levará para os melhores caminhos, o levará aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, o levará para os melhores caminhos. Confie nele e ande atrás dele. Discípulo de Jesus é quem decide aceitar o convite do Senhor, aceitar o convite de Jesus. Houve um dia em que Jesus se dirigiu a Pedro, Tiago, João, André e disse: sigam-me, sigam-me. E eles o seguiram. Houve um dia em que Jesus encontrou Mateus sentado lá na coletoria de impostos. Esse mesmo Mateus que escreveu aqui este evangelho, que relatou essas palavras que nós podemos usar para a nossa reflexão nesta manhã. Jesus dirigiu-se a Mateus dizendo: siga-me, Mateus, siga-me também. E ele largou tudo e foi atrás de Jesus. Esses homens tiveram suas vidas transformadas por Jesus. Esses homens foram completamente tratados e transformados pelo Senhor. O Senhor Jesus fez uma obra tremenda em suas vidas. E hoje Ele quer fazer essa obra tremenda nas nossas vidas também. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você precisa decidir tornar-se uma pessoa ensinável. Discípulo sempre será um aprendiz do seu mestre. Você precisa decidir submeter-se à vontade de Deus para a sua vida. Você precisa decidir arrepender-se dos seus pecados, confiar nele e aceitar o convite, não de um pastor, mas do próprio Deus, do próprio Cristo, que chama você, que convida você. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu o aliviarei. Aceite o convite de Jesus e veja o que Ele fará na sua vida, para a honra e glória do seu nome. Feche os seus olhos nesse momento e ore a Deus comigo. Convido você a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor neste instante. Talvez você queira, neste momento de oração, simplesmente dizer: Jesus, eu aceito o teu convite. Eu reconheço que tu estás me convidando a seguir os teus passos e eu quero te seguir. Eu me arrependo dos meus pecados e eu confio em ti como meu Salvador pessoal. Eu aceito este convite. Quero desistir de continuar andando pelos meus próprios caminhos. Quero andar pelos teus caminhos. Quero viver de acordo com a tua vontade. Eu quero me submeter aos teus propósitos para a minha vida. Eu reconheço que o teu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu reconheço que o teu jugo se adapta muito bem às minhas necessidades. Ele vem ao encontro das minhas necessidades, por isso eu entrego minha vida a ti. Eu confio em ti como meu único e suficiente Salvador. Esse é o desejo do seu coração. Eu gostaria de orar com você neste instante. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por este momento precioso. Contempla cada pessoa, Senhor, que nesta manhã decide, ó Deus, entregar a sua vida a Jesus. Decide, ó Deus bendito, aceitar o teu convite e ir atrás de Jesus. Caminhar com Jesus, viver, ó Deus, intensamente com Jesus, para aprender de Jesus e com Jesus a ser manso e humilde de coração. Para, ó Deus, deixar de andar nos seus próprios caminhos e passar a viver nos caminhos do Senhor. Alguém, ó Deus, que certamente nesta manhã está confiando de forma plena, incondicional e irrestrita no Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Nós te pedimos, Deus, abençoa estas vidas,
Sustenta com teu poder e graça e dá, ó Deus, a cada um a disposição de andar atrás de Jesus, de seguir os passos de Jesus em todos os dias das suas vidas. É o que nós te pedimos e te rogamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaria de agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet, pela Rádio Evangélica FM. Desejamos uma tarde de domingo muito feliz e abençoada a todos vocês e convidamos para que estejam conosco hoje às 18 horas na nossa EBD em inglês no Instagram da nossa igreja. Às 7 horas teremos o nosso culto transmitido pelo nosso canal no YouTube e também pela Rádio Evangélica FM. E após o culto, a nossa live de boa noite. Você é nosso convidado a estar conosco nessas oportunidades. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente você e a sua família. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco mais uma vez. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam continuamente sobre todo o povo de Deus, espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Amém.